Sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, Shalom Ubrachá, transmitido pela TV Judaica Brasileira. Acompanhem sempre com a gente todas as produções judaicas do Brasil e do mundo e fique conectado. Você pode baixar o aplicativo através da sua loja de aplicativos, no celular, na televisão, em qualquer lugar, para estar sempre junto com a gente conectado. Hoje eu recebo a Daniela Levi, muito querida, bem-vinda. Ela é historiadora, pesquisadora, autora, ativista do judaísmo. Acho que tudo que a gente falar entra mais ou menos, né, no teu campo de atuação. E eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, porque é um tema que me é muito precioso, tenho certeza que para você também, e para todas as pessoas que descobrem a importância desse assunto menos falado, menos conhecido talvez ainda, mas de extrema capacidade de tocar a fundo, né, de resgatar parte da nossa história que a gente não conhece, parte da história que foi tirada dessas pessoas que na maioria, né, compõem esse campo, vamos dizer assim, da nossa atuação, as pessoas que são Bnei Anusim, filhos dos forçados, que de alguma forma tiveram seu judaísmo ancestral tirado e agora por uma série de fatores estão voltando. Queria, antes de te passar a palavra, só dizer que eu acredito que o que a gente está vendo é um fenômeno de proporções bíblicas. Está acontecendo no Brasil, está acontecendo na América Latina e está acontecendo no mundo de uma certa maneira. E no momento delicado que a gente passa, certamente há uma esperança muito forte que a gente tem também, né, dentro de si. Muito obrigado, querida, por favor. Imagina. Bom dia, obrigada pelo convite. Realmente, para mim, é um prazer poder falar sobre um assunto que é a minha paixão, né? Eu trabalho há muitos anos com a pesquisa sobre Inquisição e cristãos novos, né? E falar também sobre passados mais de 300 anos do final da Inquisição, né? Você ter uma população encoberta ainda, uma população que procura conhecer um pouco da sua memória histórica, é algo que toca, né? É algo que faz com que a gente reflita, ou que faz com que o judaísmo seja algo de tanta persistência, né? O que nos torna tão especiais a ponto das pessoas buscarem nas memórias, nas suas pequenas tradições familiares, algum vínculo com o judaísmo. Sim, é um vínculo que remonta ao século XV, XVI. Então, aproveito para dizer que a Daniela está relançando o último livro dela, em breve vão sair novidades, pelo que eu estou sabendo, e vale muito acompanhar. O nome é muito sugestivo, muito interessante, do Recife a Manhattan, contando um pouco da história dos judeus que saíram de Recife, fundaram a cidade de Manhattan, e também aquela que viria a se tornar a comunidade judaica mais pujante fora de Israel nos últimos tempos, né? E interessante que a minha história de militância nesse campo começa em Recife, quando eu fui chamado para cantar no casamento de um amigo, na sinagoga da Martins Júnior. E depois da reza do Shabat de manhã, o casamento ia ser à noite, eu pensei, eu quero dar um pulo no mar, né, como bom paulistano. Só que eu percebi que as pessoas que estavam lá não se mexiam dos lugares, como se estivessem esperando alguma coisa. Eu perguntei pro Tzvi, que foi a pessoa que me levou para lá, o Tzvi Kaufman, e ele me falou, não, eles falam, tem um moré aqui presente, eles querem estudar, eles não vão sair daqui sem uma aula de judaísmo. Eu falei, olha que legal, eu falei, eu aqui querendo ir até a praia, curtir meu Shabat, né, com prazer e tal, mas eles aqui querendo estudar a Torá porque tem uma oportunidade através de alguém que está presente. Isso já me arrastou, assim, de cara eu senti assim, uma vontade judaica que fez eu questionar o quanto eu tinha essa vontade dentro de mim, mesmo tendo isso como um amor, como propósito de vida. E aí eu entrei na causa e passei a militar, como você falou, uma coisa que está dentro de nós também, que nos reconecta, que ajuda a contar a história. Você sabe que quem trabalha com Inquisição, né, está sempre vendo os processos, e a professora Anita Novitzky já tinha chegado a um número de 3/4 da população branca no Brasil colonial seria de origem judaica, seriam de convertidos, né, de cristãos novos.
Só que hoje, quando você vai avaliar, e conforme os estudos foram andando, a gente vê que esse número é muito maior. Principalmente porque quando você vai no Nordeste, você começa a perceber o quanto essas tradições estão arraigadas na mentalidade e nos costumes da população local. O quanto isso para eles é importante, quanto isso para eles é algo que, como se tivesse faltando algo na vida deles e que eles estão sedentos para buscar isso, sabe? Eu sempre, quando eu vou para Recife, eu ouço pessoas falando, olha, você sabe que na minha casa, a minha avó, ela acendia sempre as velas na sexta-feira e no fundo da casa, assim, dizia que ninguém podia ver que tinha acendido, né? Tinha alguns costumes que, por exemplo, nos costumes de morte da minha família, né, tem a mortalha, tem uma tia que é a responsável por costurar a mortalha. Então você tem costumes judaicos que estão tão presentes naquela população e que eles estão descobrindo agora. Sim. Que são costumes judaicos. Para eles eram só costumes da família, de tradição. Uhum. Né? Costumes dos antigos. Dos antigos, os costumes dos antigos, costumes dos antepassados, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, mas não conheciam muito bem essa realidade. Alguns estudiosos hoje, principalmente antropólogos, têm falado que essa consciência ela começou a ser despertada principalmente depois que a sinagoga foi descoberta de Recife e que foi feita o restauro dessa sinagoga. Então, com a fundação, né, dessa sinagoga museu, porque hoje em dia ela funciona muito mais como museu do que como sinagoga, as pessoas começaram a conhecer um pouco mais sobre isso e entender que alguns costumes que tinham nas suas famílias, na verdade, eram costumes de origem judaica, né? Inclusive, eu estava comentando, tem o pessoal lá do Seridó, que são pessoas assim, todas as principais famílias têm a sua genealogia, até o século XV. Ou seja, até os portugueses do século XV, né? Porque aqui no Brasil eles só chegam a partir do século XVI, na segunda metade, mas eles vão levantando essa genealogia e muitos chegam a antepassados presos pela Inquisição, porque a maior fonte de conhecimento sobre isso estão nos processos, né? Uhum. A gente só tem conhecimento dessa história por causa dos processos da Inquisição. E aí eles chegam e eles têm para eles o seguinte, é um sentimento de orgulho dessa identidade. Eles não querem... Existem vários tipos de grupos que se ligam ao judaísmo, mas esse do Seridó, eles não querem reconhecimento, eles não estão preocupados se a ortodoxia vai aceitá-los nas instituições judaicas ou nas sinagogas, porque a prática do Bnei Anusim, ele é uma prática sincrética. O Marrano, ele é sincrético. Ele mistura elementos cristãos com elementos judaicos. Então, por exemplo, na igreja da Matriz, né, lá de Caicó, você tem uma menorá e você tem também a imagem de Santana, que é a padroeira de eles dizem que é a padroeira de todas as dioceses, né? Que não é eles dizem que não é uma santa judia, não é uma santa cristã. Que interessante isso. Eles falam que Santana é uma santa judia porque é mãe de Maria, que era judia, né? E eles não admitem na igreja cristã, lá na igreja católica, nenhuma imagem de santo apóstolo do Novo Testamento. Ou eles falam que nenhum santo pode ser de origem europeia, porque todos os santos são judeus. Só existem santos judeus. Então é uma religião totalmente sincrética. Né? Sim.
E é isso, eles acreditam que isso faz parte de uma memória coletiva, porém é uma busca individual pela sua identidade, dos seus antepassados, dos seus familiares. Eu achei interessante a forma como que você colocou, que eles não buscam reconhecimento, né, das instituições, da comunidade. Isso, para mim, soa como algo que te pertence. Você não precisa ser reconhecido por algo que você é, algo que te define. Exato. Ao mesmo tempo, isso é o propósito da sua vida e isso que eu sinto das pessoas que eu conheci nesse meio. O que elas puderem resgatar, elas já estão felizes em estarem nesse caminho, elas sentem que é uma maneira de corrigir aquilo que lhes foi imposto de forma tão dura, né, e forçosa. Foi tirado, né? Foi tirado. E sabe que eu me perguntava muito no começo, o que as pessoas tinham na mente de se arriscar tanto para esconder resquícios das suas práticas judaicas, de rituais judaicos, sendo que isso era tão perigoso, e que a consequência natural disso era que se perdesse o significado, virassem rituais que por alguma razão não batem com, vamos dizer, o ideário, né, talvez católico, aquele que os doutrinou à época. E de repente não, esses foram as migalhas de pão deixadas no caminho para que no futuro a gente tivesse condições de remontar esse quebra-cabeça de um jeito tão impressionante que essa história viesse a se tornar um fato, né? É que tem uma questão também que é muito importante para a gente entender como esse judaísmo foi mantido secretamente. Na época da Inquisição, muitos pais ensinavam os filhos sobre o judaísmo, falavam, olha, você teve origem judaica, a gente, para poder cumprir o judaísmo, você tem que fazer o Shabat, no sábado você não pode fazer nenhum trabalho. Tinha algumas festas que eram muito características, por exemplo, a festa de Purim, eles chamavam de festa da Rainha Esther, fazia o jejum da Rainha Esther. Então, existiam algumas práticas que eles ensinavam para os filhos como forma até de proteção, porque a pessoa, quando ela era presa pela Inquisição, se ela se confessasse e se dissesse arrependida, né, ela teria menos tempo no cárcere e teria uma penalidade menor, uma punição menor. Então, por exemplo, a pessoa que é presa, ela fala, olha, realmente eu rezei, a minha mãe me ensinou que eu tenho que toda sexta-feira acender vela, e eu fiz isso junto com meu primo, meu tio, não sei quem, e denunciasse a família inteira, ela sairia num tempo mínimo, que seria uns 9 meses, mais ou menos, que era o tempo que eles usavam para fazer a pesquisa da genealogia da pessoa, o tempo dos interrogatórios, e ela não seria torturada, não iria para o tormento, e sairia com uma sentença menor, que muitas vezes era usar uma roupa, né, que é o San Benito, era uma roupa que envergonhava as pessoas publicamente, e ficar morando num bairro onde ela seria vigiada e receberia instruções sobre o catolicismo. Essa seria a sentença mais leve. Agora, se ela se negasse, porque muitas famílias não sabiam disso, então eles não ensinavam para os filhos. Os filhos nem sabiam que eram descendentes de judeus. Então, esses que corriam mais riscos. Esses eram que iam para o tormento, porque falavam, eu sou inocente, eu sou cristão desde quando eu nasci, eu sempre fui fiel, sempre fui na missa, sempre fiz tudo. Esse daí era considerado negativo. Né? E aí ele era mandado para ser queimado na fogueira. Então, eu acho que a manutenção do judaísmo, ela veio também dessa consciência de algumas famílias que sabiam que se eles se os filhos conhecessem sobre o judaísmo, se eles se denunciassem, né, se eles confessassem alguma coisa, se eles denunciassem os parentes,
eles então teriam uma chance de sobreviver. Que difícil, né? Então eu acho que a questão da manutenção do judaísmo também passa por isso. A própria Inquisição, Bom, o Padre Vieira tem uma frase, ele diz o seguinte, que a Inquisição é uma fábrica de judeus. Uau, frase forte. É, porque mesmo que a pessoa fosse um convertido fiel ao cristianismo, ela tinha que ser judeu para se salvar. Ou parecer judeu. Porque a Inquisição, ela tinha uma questão, que depois a gente foi ver isso no Holocausto, no nazismo, que o judaísmo era transmitido pelo sangue, né? A partir do século XV, na Espanha foi feitos os estatutos de pureza de sangue. E por esses estatutos, você nascia culpado. A culpa era transmitida pelo sangue judeu. Então não importa se você podia ser meio cristão novo, 1/3 cristão novo, 1/4 cristão novo, até 1/8. Uhum. Né? Porque até 7 gerações passadas, você era considerado, você teria sempre o que eles chamavam de sangue impuro, o sangue infecto. Né? Então, como o judaísmo era transmitido pelo sangue, que é uma ideia que depois foi recuperada na Alemanha nazista, né? Como o judaísmo era transmitido pelo sangue, não tinha como você ser inocente. Você nascia culpado. Pois é, impressionante. Interessante que você falou que isso foi importante para a preservação do judaísmo e me remeteu a um ensinamento talmúdico, que diz que o nosso povo é comparado ao ovo. Porque o ovo? Porque é o único alimento que quanto mais cozinha, mais duro fica. E o nosso povo precisou, infelizmente para nós aqui, mas felizmente porque estamos aqui muito por causa disso, passar por diversas provações na história, inclusive hoje estamos passando de novo. E eu fico chocado com a nossa incapacidade de enxergar as coisas positivas que acontecem. Eu falo na primeira pessoa porque eu acho que eu faço parte disso, acho que é parte de uma mentalidade que está em vigência. E todas as pessoas até hoje, nesses anos que eu me dedico a essa causa, não sou nenhum expoente da causa nem nada, mas por causa da internet as pessoas me procuram onde eu posso ajudar, onde eu posso transmitir judaísmo. A gente tem grupos diários de estudos, voluntários pela internet, e que são conduzidos por essas pessoas, e eu nem consigo estar junto porque eu estou na sinagoga, mas a gente acaba trocando muitas experiências. E de repente, a incapacidade que a gente tem enquanto comunidade de perceber isso, e as pessoas com as quais eu comentei sobre esse trabalho ao longo dos anos, inclusive agora voltando do Maranhão, a gente fez um Shabbaton lá com todas as comunidades do estado do Maranhão, foi algo super impressionante, uma comunidade linda, emergente, com todo o fervor de tudo isso que a gente está falando, de um pertencimento, de um resgate, de uma busca que surge de forma orgânica e espontânea. Encontrei na fila do avião em São Luís uma família que hoje eu tenho mais contato por causa da sinagoga do Morumbi, mas que curiosamente é uma família da mesma sinagoga onde eu fiz Bar Mitzvah no Bom Retiro, família do Moré Marcos e da Morá Miriam, né, de abençoada memória, ambos expoentes aí da nossa comunidade, sem dúvida nenhuma. E conversa vai, conversa vem, veio pra cá, veio fazer o quê e tal. Eu falei, olha, o Shabbaton e tal, puxa, que legal, isso é algo tão importante. É tão importante a gente se sentir assim no momento em que a gente está sendo tão hostilizado e tal. E eu falei, pois é, olha que bacana. E olha que reação interessante essa, que às vezes dá até vontade de pensar em fazer um grande evento onde a gente possa levar pessoas daqui que simpatizam com a ideia e mostrar um pouco em loco o que rola por lá em cada uma é uma experiência diferente, é uma experiência inspiradora, né, para todo judeu que vive na pele a nossa realidade atual, para não dizer também que aqueles que estudam desde sempre a dificuldade e o desafio. E apenas para fechar essa ideia, um pouco do fato de que nas rezas que a gente faz todo dia, na Amidá, a gente fala 3 vezes ao dia a bênção de número 10, pedindo para Deus
tocar o grande chofar anunciando a nossa redenção e fazer um milagre para reunificar os nossos dispersos. E aí eu me pergunto, poxa, a gente está pedindo para Deus fazer até o milagre, quer dizer, a gente não precisa nem ir atrás disso. Mas de repente as pessoas estão batendo na nossa porta, estão mandando mensagem, tentando saber, tentando se conectar, e está faltando talvez sensibilidade para a gente falar, não, isso aqui é a nossa história também, quer dizer, é uma história só, e não, o que eles querem, o que essa turma aí estão passando por judeu. Eu não entendo por que alguém vai se passar por judeu. A gente tem na lei judaica em relação à conversão, a gente avisar pessoas, tem certeza que você quer se converter ao judaísmo? Porque infelizmente isso é pintar um alvo na sua testa, e não, hoje já é, mas você vai se comprometer em fazer a religião? Até deturpou-se um pouco em função disso, para eliminar um pouco essa ideia de que existem outros judaísmos aí. Isso é, como eu falei, um movimento orgânico e de proporções bíblicas, e a gente vai falar ainda mais sobre isso no próximo bloco. Vai para um pequeno intervalo, até já. Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Sejam bem-vindos de volta, continuando a nossa conversa super especial com a Daniela Levi, hoje falando sobre esse tema dos Bnei Anusim, os filhos dos forçados, aqueles que os ancestrais passaram por dificuldades tão judaicas quanto as outras que a gente tem mais acesso muitas vezes na nossa educação padrão, vamos chamar assim, e que hoje nos dão uma aula, na minha opinião, uma verdadeira aula de judaísmo, com toda a garra, com toda a vontade, a motivação que tem para buscar, quando, lamentavelmente, muitos de nós sofrem da assimilação, se sentem estranhos na sinagoga, e isso faz parte também do nosso desafio contemporâneo. Queria aproveitar e te perguntar um pouco sobre essa parte de educação. O que você acha que poderia ser diferente, por exemplo, em relação ao Holocausto? Eu lembro na Yeshiva e talvez até mesmo no Yavne a gente ter tido muita dedicação, semestres e semestres a fazer trabalhos sobre o tema do Holocausto, mas muito pouco me lembro em todos os lugares da gente até falar sobre o tema da Inquisição. Eu sei que é um tema mais delicado, mas por outro lado também sei que autoridades católicas, papas, já vieram a público pedir perdão. Então é um assunto que precisa sim ser trabalhado, aprofundado, até para mudar o nosso mindset e de repente a gente poder tomar esse exemplo tão bonito que eles representam na prática. Então, eu acho que no Brasil, por ser um país majoritariamente católico, sempre se teve muito medo
e muitos dedos, né, digamos assim, para falar de Inquisição, para não ofender a igreja, qualquer coisa assim. Mas a gente tem que lembrar que a Inquisição foi uma instituição, é como se fosse uma empresa, né? Que ela foi, uma parte da Igreja Católica foi, porém era uma instituição independente da Igreja, associada ao poder real. Então, era uma instituição política. E é muito importante falar sobre isso. Eu acho que a gente deveria encarar melhor que isso fez parte da história do Brasil por 300 anos. Muita gente não sabe que no Brasil teve Inquisição. Fala, mas a Inquisição foi na Europa. Muita gente que eu já conversei falou, nossa, pessoas extremamente educadas, pessoas com um nível cultural altíssimo, falam, mas nunca teve Inquisição no Brasil. As pessoas não conhecem essa história. Não é conveniente, né? Que conheçam. Não é conveniente, porém eu acho que é muito importante você mostrar, né? E falar que realmente a gente nunca teve um tribunal no Brasil, na Inquisição. Porque o povo brasileiro sempre foi um povo muito misturado, miscigenado. E os cristãos novos fizeram parte da formação desse povo. Então, existe uma teoria de que não houve tribunal aqui exatamente porque ninguém queria denunciar o primo, o vizinho, aquele amigo seu. Então, o mecanismo não funcionava tão bem aqui. Tão bem aqui, exatamente. Por causa do senso comunitário até. Exato. Então, por isso que nunca teve um tribunal, apesar de ter havido vários pedidos. Alguns padres da Bahia, principalmente, né, bispos, pediram que houvesse a instalação de um tribunal, mas nunca houve. E aqui em São Paulo, quando teve, São Paulo, a gente está falando do século XVIII, quando teve um representante da Inquisição, ele foi morto por Raposo Tavares e os companheiros. Olha só. Porque eles diziam assim, Inquisição aqui não, aqui é nosso. Aqui a Inquisição não manda. Então era um refúgio, de fato. Era um refúgio, São Paulo era um refúgio. Principalmente porque era muito pobre, era muito isolado do resto do centro econômico do Brasil, né? Então, aqui em São Paulo ainda tinha pouca presença da igreja, assim, com tanta força, como tinha, por exemplo, no Nordeste, no Rio de Janeiro, depois no século XVIII, em Minas, que teve uma presença forte, até para poder ter um controle maior sobre a questão da exploração aurífera, né? Então, a gente percebe que teve 300 anos de atuação da Inquisição no Brasil e que esse fato é desconhecido. Ela deixou marcas profundas e você tem um grupo de discriminação até, né? Porque no Nordeste é um fenômeno curioso. Ou eles amam falar sobre judaísmo, ou tem aquelas famílias que falam assim, olha, aqueles lá são judeus, eu não quero que os meus filhos tenham contato. É sinônimo de coisa ruim, de coisa nefasta, né? Exato. Uma caricatura negativa, né? Exato. Ou é muito ruim ou é muito bom, sabe? Você tem poucas nuances de meio termo, assim, de uma relação um pouco mais suave. Né? Agora, que eu acho que a parte positiva está muito maior do que a negativa está. Sim, sim. O Nordeste inteiro tem muito interesse em recuperar essa história esquecida. Até porque eu acho que essa desumanização do judeu era um mecanismo defensivo da igreja, teologicamente falando, da igreja católica. Exato, era uma tática. E ela perdendo essa influência também com o tempo, isso foi caindo e ao contrário, as pessoas vão encontrando mesmo dentro da sua prática cristã, admiração pelo judaísmo. Mesmo porque a própria igreja, né, já admitiu
a culpa da Inquisição, já pediu perdão pela Inquisição. Uhum. Então, a gente já tem, depois da Bula Nostra Aetate, tem, né, um movimento de convivência muito grande, de tentativa de aproximação religiosa, muito importante. Então, eu acho que agora está na hora dessa história vir mais a público. E existe uma corrente da historiografia que usa, né, falar da Inquisição, que utiliza as pesquisas inquisitoriais muito mais na questão institucional do que na questão humana. Porque talvez isso seja algo que fique um pouco mais no nível de você não comprometer institucionalmente a igreja, entendeu? De uma forma geral. E eu acho que você dá voz, né? Eu sempre digo, eu tive uma grande mestra, que é a professora Anita Novice, que toda hora eu cito ela, porque tudo que eu aprendi foi dela. E eu sempre falo que o que ela me ensinou é dar voz a essas pessoas. As pessoas que foram presas e aos seus descendentes que foram taxados e humilhados, né, durante as gerações seguintes. Né, durante várias gerações as pessoas foram rotuladas como aqueles que não poderiam, que era o mal da sociedade, era aquilo. Então eu acho que a gente, é uma reparação histórica, você contar a história dessas pessoas, você dizer o que aconteceu, como foi apagada, a tentativa de apagar essa identidade. Então, eu estava vendo hoje algumas imagens, né? Eu tinha comentado até com você de um artigo de uma antropóloga do Ceará, Ana Paula Cavalcante, que quando tem um outro antropólogo, Nathan Vastel, que veio da França para o sertão da Paraíba, de Pernambuco, ele descobriu uma casa, ele entrou em contato com uma família, a família Cardoso, que é uma família que teve muito presente durante o período holandês. Uma família de portugueses, né, que uma parte voltou para Amsterdã e voltou a ser judeu, e com a invasão holandesa vieram para Pernambuco. Inclusive uma família que depois deu origem a descendentes, uma família de juristas, eles eram advogados, depois teve um Cardoso na década de 30, que foi chefe da Suprema Corte de Nova York, né? Então é uma família bem conhecida. E lá no sertão, essa família, todas as casas da família têm um símbolo na fachada da casa, que é uma menorá ao contrário. Olha só. Então, eles criaram uma forma de identificá-los como descendentes dos convertidos, né? Filhos dos forçados, sim, literalmente. Sim, muito interessante. Toda essa questão que a gente está falando sobre educação, enquanto você falava sobre essa busca, essa coisa de ser colocado como mal da sociedade, eu falei algumas vezes para alunos meus que eu sinto como se hoje, muitas vezes, nós fôssemos os inquisidores, que nós estamos dispostos a abrir a porta para alguém que está voltando para casa, para alguém que está voltando para a sua família. E muitas vezes a pessoa chega cheia de esperança e não encontra toda a receptividade que temos até o dever e a obrigação, não só moral como religiosa, de ter para com essas pessoas. E não só isso, isso ainda cria um terreno fértil para pessoas mal intencionadas ganharem dinheiro às custas dessa busca tão sincera dessas pessoas. E isso, lamentavelmente, só aumenta um problema que está tentando se resolver, que a história está tentando resolver. É uma busca que está partindo, inclusive, deles. E que, sob a nossa perspectiva, se a gente puder dividir, vamos dizer assim, a gente pediu um milagre. Né? E esse milagre está acontecendo. Agora, o que surpreende é isso, essa dificuldade, essa ausência, né, de conhecimento sobre esses temas, e por eles serem tão sensíveis, ou terem sido tão sensíveis, e hoje as pessoas falam, não vamos tocar nesse assunto. É meio que um deixa disso, mas que negligencia uma parte fundamental da história.
Eu acho que existe um movimento, né, de alguns grupos que para tentar inserir o ensino da Inquisição nas escolas, né, de fortalecer isso. Eu acho que os próprios professores são muito pouco preparados para ensinar isso, porque pouquíssimas faculdades de história falam sobre isso, né? Eu fiz PUC quando eu fiz história. E na PUC, nunca ouvi falar sobre Inquisição. Eu fui realmente estudar sobre Inquisição no mestrado e depois no doutorado. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Você tem algumas escolas judaicas que têm isso inserido hoje, mas nas escolas laicas não, né? Então, a gente tem conseguido grandes avanços com os projetos sobre o Holocausto nas escolas públicas, mas não tem sobre a Inquisição ainda, né? Já tem um dia que já foi protocolado como Dia Nacional em Memória às Vítimas da Inquisição, mas o ensino mesmo ele ainda é muito pouco difundido. Eu, junto com um grupo de outras pessoas, você me perguntou do livro Judeus Construindo o Brasil, né? Tem a Lina Gorenstein e a Ineida Ribeiro, que somos as discípulas da Anita Nowinski. Nós acabamos de criar um centro, inclusive hoje eu recebi a inscrição estadual. Então, oficialmente, o Centro de Pesquisa sobre Estudos Inquisitoriais Anita Nowinski está aberto, e a ideia é receber pesquisadores, estudiosos no assunto, porque nós temos toda uma parte da biblioteca, a parte que é sobre Inquisição, da biblioteca da professora Anita, que é enorme, e toda a documentação que ela fez, as pesquisas, nós temos várias caixas de anotações dela, de pesquisas em bibliotecas do mundo inteiro sobre documentos relacionados à Inquisição e aos cristãos novos. Então, é um arquivo riquíssimo, né? E a gente pretende disponibilizá-lo para aqueles que quiserem, né, fazer pesquisa sobre o assunto, divulgar o assunto. Então, a minha parte estou tentando fazer. Que legal. Vamos ver se a gente consegue aí que isso vá cada vez mais tendo mais acesso, principalmente aos jovens, né? Para ter esse conhecimento. Mesmo porque tem o estudo do Holocausto, e o estudo do Holocausto todo mundo conhece e acha que é único, mas tem um fenômeno anterior que deu as bases para o Holocausto acontecer. Exatamente, não dá para falar de um sem falar do outro. Sem falar do outro, então é importante divulgar mais esses estudos. Muito bom. A gente vai para mais um pequeno intervalo, continuem conosco, até já. Voltamos mais uma vez com Conexão Judaica, direto pela TV Judaica Brasileira. Hoje com a Daniela Levi, uma conversa que o programa vai ficar pequeno e com certeza a gente vai ter muitas oportunidades boas de repetir e de ter notícias maravilhosas como a que você compartilhou com a gente agora. E eu queria puxar agora um ponto diferente. Tem um assunto que sempre é muito polêmico: religião e política. Eu sou daqueles que acham que não dá para separar, mas que um não deveria interferir tanto no outro, obviamente sempre respeitando liberdades e tal.
Mas eu digo que não dá para separar porque eu abro a Torá e eu só vejo política ali. Como a gente se organizar enquanto sociedade, como o faraó fez e trouxe uma narrativa e tinha o antissemitismo estrutural, enfim. Mas quando a gente está falando sobre Inquisição, sobre o Brasil colônia, a busca dos cristãos novos por um refúgio, que o Brasil representava essa esperança também de poder fugir um pouco dessa perseguição tão dura. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui a figura de Dom Pedro II, que era hebraísta, que lia hebraico, tinha rolos de Torá, que me parece estão no Museu Imperial. Eu estive no Museu do Ipiranga agora, mas me parece que está no Imperial de Petrópolis, onde eu ainda vou. E, ao mesmo tempo, você mencionou Raposo Tavares, que matou o inquisidor que estava aqui, e essa é colocada como lenda, até queria que você comentasse, dos bandeirantes serem também cristãos novos, serem também judeus Bnei Anossim, que estavam ali buscando e que tiveram um papel importantíssimo depois para a história do Brasil. Como que a gente desenrola tudo isso? Ou entende esse vínculo também, religião, política, poder, né? Como isso, até mesmo para o imperador isso foi um problema depois da questão da escravatura, né? Me parece. Na questão do Dom Pedro, né, ele tinha uma ligação muito grande com o Velho Testamento, né, e ele chegou aí até Jerusalém. Olha só. Né, então ele era um profundo admirador do hebraico, né, ele era um hebraísta. Agora, com relação aos bandeirantes, né, não é lenda. Não é lenda. Não é lenda, não todos, mas existiam vários bandeirantes que eram de origem judaica, né? Raposo Tavares, enquanto ele estava aqui fazendo as suas excursões pelo interior, né? A madrasta dele e 2 irmãos estavam presos no cárcere da Inquisição, né? Ele veio com o pai para cá, o pai participou de um levante que teve no Fundão, contra a presença da Inquisição naquela região e também a favor, estava envolvido numa questão de uma disputa política. Você falou, não dá para separar religião de política, realmente é muito difícil. Naquele momento teve uma disputa pelo trono, foi um pouquinho antes da União Ibérica, e teve uma disputa pelo trono português que tinha ficado vago entre Prior do Crato, que era filho de um cristão velho, né, de um nobre cristão velho, com uma cristã nova. Então ele era cristão novo, descendente de judeus. E ele teve o apoio dos bandeirantes paulistas, do Raposo Tavares, os fundadores de Sorocaba, André Fernandes, Baltazar Fernandes, que também eram cristãos novos. Ele teve o apoio desse grupo contra o Felipe II da Espanha, né, que era que teve a guerra e o Felipe II acabou ganhando. Mas as cortes portuguesas disseram, não, a gente não pode deixar com que o Prior do Crato ganhe, porque ele é um filho bastardo. Então, quase teve um cristão novo como rei de Portugal, né, naquele momento. E ele era apoiado pela rainha da Inglaterra, olha como era assim, e pela Holanda, né? Então existiu durante todo o século XVII e século XVIII uma união da Holanda com a Inglaterra e bandeirantes paulistas e cristãos novos espalhados pela Europa contra a Espanha, para diminuir o poder econômico espanhol e também para diminuir o poder religioso. A opressão religiosa, né? A opressão religiosa. Então, por parte dos cristãos novos, o interesse era a questão da opressão religiosa e também econômica, claro, mas a questão política e a questão econômica era muito mais forte para a Inglaterra e para a Holanda. A Holanda era a grande inimiga da Espanha no século XVII. Né? Esse é um tema que mais uma novidade aqui, um estudo que eu comecei a fazer para o meu pós-doutorado agora.
Então, eu estou desenvolvendo como uma forma de resistência dos cristãos novos contra essa imposição da religião, sabe? Contra a imposição religiosa, a tentativa de, através da economia, combater a Espanha. Os cristãos novos paulistas, eles, em vários momentos, eles têm declarações de judaísmo. Eles falavam que São Paulo era a nova Canaã, era a terra deles. Tem frase expressa do Raposo Tavares, escrita, o primeiro que escreveu sobre o assunto foi o Washington Luiz, que foi presidente do Brasil. Né? Washington Luiz escreveu um livro que ele deixou, ele achou nas cartas ânuas, que são as cartas que os jesuítas escreviam todos os anos, como se fosse um relatório para o governo espanhol. Porque nesse momento estava tendo a União Ibérica e o Brasil estava sendo governado pela Espanha, porque Portugal e Espanha tinham se juntado. Né? Então os jesuítas espanhóis, eles eram os representantes da Inquisição na América e eram os que coordenavam as missões. Então, quando os bandeirantes atacavam as missões, eles sim tinham o propósito de capturar os indígenas para vendê-los como escravos, mas também a primeira coisa que eles faziam era invadir a capela e quebrar a imagem dos santos e a pia de batismo. Olha só. Não era à toa que eles quebravam a pia de batismo. Eles estavam tentando impedir qualquer tipo de... Não é só impedir, mas era uma forma, uma revolta, uma rebeldia, né? De dizer, olha, aqui vocês não têm, aqui quem manda somos nós. Porque o batismo representava esse símbolo agora você está aqui. Exato, agora você está sob o meu controle. Porque a Inquisição, ela não mandava no judeu, ela não tinha nenhuma jurisdição sobre o judeu. Era um tribunal para cristão. Ela só punia e prendia os convertidos. Só que também nenhuma parte do Império Português, nem do Império Espanhol, era permitido ter um judeu. Então, para viver lá, precisariam, no mínimo, pensar que ele não é. Que ele não é. E aí ele estaria sob a jurisdição deles. Exato. Que armadilha, né? Que enrascada. Exato. Então, o que acontece? Aqui você tem vários momentos em que o Raposo Tavares, um padre Montoya, que foi extremamente antissemita. Tem gente que fala assim, não pode falar antissemitismo antes do século XIX. Eu discordo, porque você pode falar, tá bom, não é antissemitismo, é antijudaísmo. É judeofobia. Ou judeofobia. Qual é a diferença? Nenhuma. São os mesmos estereótipos, as mesmas acusações, a mesma discriminação. Tudo bem, é um conceito moderno aplicado numa outra época, mas é uma palavra que cabe muito bem ali. Eu mencionei até que tem na Torá, né? Exato. A gente já vê antissemitismo no Egito, onde era abominável sentar-se à mesa com hebreus. Exato, exato, né? Vai falar que isso não é antissemitismo? Exato, estrutural ainda. Né? Com certeza. Então, o padre Montoya pergunta assim, em nome de quem vocês fazem guerras contra nós? Quem te dá ordem de você ter, né, querendo dizer assim, como você tem coragem de atacar uma missão jesuítica, né? Aqui nós somos representantes de Deus, você está atacando a Deus, né, quando nos ataca, e prender os nossos indígenas, né? Com ordem de quem? Aí o Raposo Tavares vira e fala assim para ele, com a ordem que Deus dá nos livros de Moisés. Caramba. A gente diz, essa é a confissão judaica do Raposo Tavares. Porque ele diz o seguinte nesse momento, eu não sou cristão. Eu não sigo o Novo Testamento, eu só sigo a lei de Moisés. Era muito comum os convertidos e os cristãos novos, eles não falavam em judaísmo, eles falavam sempre na lei de Moisés. Né? Para tentar... Eles diziam, eu quero viver e morrer na lei de Moisés, para a salvação da minha alma. Sim.
É que né? o judaísmo parece um contraponto, mas falar a lei de Moisés, ela também está presente Também no é a mesma cânon coisa. cristão. E olha só como é sincrético essa religião. Eles diziam, você sabe muito melhor do que eu, a questão da salvação no judaísmo é uma salvação coletiva, né? Uhum. Não é a salvação individual. E a salvação no cristianismo, ela é individual. Então, eles diziam, eu creio na lei de Moisés para a salvação da minha alma. Então, ele falava numa crença da lei de Moisés, mas para a sua salvação individual, não do povo. Sim. Porque ele já não sabia muitas coisas ele já não sabia. Mas é judaico também, porque a gente entende que seguindo os caminhos divinos, a gente está fazendo o que a nossa alma foi mandada aqui para fazer, né? Em resumo. Mas é interessante a forma como isso é colocado, para que não seja entendido como uma afronta, né? Ou como até uma declaração. Sim. Mas se a pessoa falasse isso, era declaração de judaísmo. Era considerado declaração de judaísmo. E aí, para ela, era bom. Né? Ah, tá bom. Então você é judeu. Tem certeza que você não quer se arrepender? Aí ele ia ter a instrução. Aí um dia ele falava assim, eu sonhei, sabe, que Jesus veio falar comigo e que eu agora quero seguir as palavras dele. Aí ele saía no alto de fé, naquela procissão toda, e ia ficar mais tranquilo, assim. Não ia morrer. Uhum. Então, você colocou que não era contra judeus, mas não era permitido haver judeus. Exato. Então, se a pessoa se declarava como judia, de duas uma, ou ela tinha que aceitar ser tratada como uma conversa e sofrer o julgamento e a punição devida, ou teria que perder tudo, ser expulso, como também aconteceu. Se ela dizia assim, eu sou judia, eu acredito na lei de Moisés, com certeza ela tinha sido batizada. Porque na época todo mundo que nascia em Portugal ou na Espanha era batizado. É obrigatório. A não ser que ela tivesse fugido para o meio do mato, se escondido. O que era muito difícil, né? Sim. E aí, então, se ela dizia isso, era uma confissão, ela ia morrer queimada. Se ela não se arrependesse. Caramba, impressionante. E uma história recente, né? E queimada viva, porque a pessoa que não se arrependia era queimada viva. Se na hora da morte ela se dissesse arrependida, na hora, assim, falar, não, perdão, estou arrependida, ela era enforcada, né? Ela era esganada, né? E depois queimada. Caramba. Quanta dureza, por né? misericórdia, porque a Inquisição era muito misericordiosa. Tudo em nome de Deus. Muito obrigado. Queria fazer um convite para os telespectadores aqui, muito especial nesse finalzinho. Se você já ouviu falar alguma coisa sobre apontar para a estrela, da verruga no dedo, busque conhecer o trabalho, as obras da Daniela Levi, de todas as companheiras que fazem parte agora dessa iniciativa tão especial, que é o Centro de Pesquisa. Chama CRIAN. Vamos. Centro de Referência e Pesquisa sobre Inquisição Anita Nowinski. Então, convido todo mundo a buscar, conhecer mais a obra da grande professora também, Anita Nowinski, de abençoadíssima memória. A gente teve o privilégio de ter uma pessoa tão envolvida, tão dedicada e tão produtiva nessa causa. Isso. Que é tão importante. Como eu falei, a nossa história que está... A gente devia ter algum feriado religioso para lembrar do que aconteceu na Inquisição, assim como a gente tem na maioria das outras datas. Sim. E talvez não tenhamos ainda, porque precisamos disso para mudar a chavinha. E nessa viagem que eu fiz ao Maranhão e nas anteriores, eu fiquei muito com a sensação de que precisamos criar um vínculo entre todo mundo que está nesse meio. Acho que o Centro de Pesquisa ajuda muito nisso, então por isso reforço esse convite que eu fiz ao telespectador. E que a gente possa articular, organizar ainda mais coisas. Tem projetos muito legais vindo aí, você mencionou alguns, tem mais livros vindo. A gente tem um projeto especial também com um documentário sobre as comunidades emergentes. E se Deus quiser que a gente possa realmente fazer a coisa das melhores formas, trazer todas essas pessoas para dentro, de volta de casa, para dentro da sua família. Porque o Brasil, né, como diz o próprio livro que você também assina, ele foi construído por judeus. Essa história foi escondida, ela é escondida até hoje,
e ela acaba dando margem também para todo o discurso de ódio, todas as narrativas falsas que até hoje são levantadas, mesmo que historicamente já foram reconhecidas e até objeto de pedido de perdão. Então, mais uma vez, obrigado, Cola Cavado, pelo seu trabalho lindo. Obrigada. E de todas as companheiras, depois espero conhecer melhor, e mais, sem dúvida nenhuma. Obrigada. E para você que está com a gente, mais uma vez, obrigado por acompanhar o nosso conteúdo. Fique ligado na TV Judaica, baixe o aplicativo, se conecte sempre, notícias de Israel, notícias do Brasil, do judaísmo pelo mundo, no seu celular, na sua TV, na comodidade do seu melhor horário. Shalom para o mundo.